Nada mal, Sr. Velozes e Furiosos. Nada mal. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e finalmente chegou a hora de falar do terceiro filme do reboot de uma das franquias mais amadas da história do cinema. Eu já relembrei o primeiro filme no pós-créditos Classics, relembrei o segundo no pós-créditos Redux e agora na série principal de vídeos do pós-créditos é hora de falar do mais novo filme dessa franquia, dirigido por Justin Lin. Eu estou falando, é claro, de Star Trek Sem Fronteiras. Olha, eu confesso que foi um pouco difícil pra mim ficar empolgado com a produção desse filme. Isso porque, como já ficou claro nos dois primeiros vídeos sobre Star Trek, eu gosto muito do reboot que o J.J. Abrams fez nessa franquia. Eu fui parte do novo público que foi trazido aí pro universo Star Trek graças aos novos filmes. Então, por mais que eles não sejam perfeitos, que eles tenham seus defeitozinhos, que eles não sejam ali dentro dos moldes tradicionais da série, eu gosto muito deles. Então eu fiquei meio desanimado com esse terceiro filme quando o J.J. Abrams saiu pra dirigir Star Wars e quem entrou no lugar foi o Justin Lin. Quem me conhece sabe o que eu penso da franquia Velozes e Furiosos, que é o maior feito de Justin Lin no cinema. Então vocês conseguem imaginar como eu fiquei quando ele foi anunciado como diretor desse novo filme. Diga de passagem, eu não sabia na época que ele foi anunciado que ele era um mega fã da franquia original, mas eu vou falar disso daqui a pouco. A questão é que assim, ok, Justin Lin diretor, vamos esperar pra ver no que dá, talvez dê certo. E aí saiu o teaser desse novo filme. Caso você não tenha visto ou tenha esquecido, o teaser era isso aqui. Let's hope this doesn't get messy. Esse teaser ficou absolutamente bizarro, porque não mostrava nada de interessante, nada que a gente já não tenha visto nos outros filmes, e ainda tinha uma música que simplesmente não casava com as cenas que estavam sendo mostradas ali. Então ninguém que eu conheço ficou empolgado com esse filme baseado nesse teaser, e estava bem complicada a situação de Star Trek. Depois o marketing melhorou um pouco, e no fim das contas, Star Trek Sem Fronteiras chegou ao Brasil com 15 anos de atraso, mas chegou. E veja só, Star Trek Sem Fronteiras é absolutamente excelente. Ele corrige os erros do segundo, traz de volta muita coisa que deu certo no primeiro filme que o segundo não utilizava tanto, e ao mesmo tempo consegue trazer mais da série clássica pro reboot, sem comprometer a nova atmosfera da franquia que foi estabelecida ali pelo J.J. Abrams. E o mais legal desse novo filme é que você consegue perceber que ele é realmente o auge de tudo que vinha sendo mostrado até agora. Ele é a culminação dos dois primeiros filmes. E no primeiro filme você tinha toda a dinâmica da Enterprise começando, né, da tripulação ali começando a funcionar, e o início dessa relação de amizade, de respeito entre o Kirk e o Spock. Você tinha a essência ali da série clássica, mas contextualizada numa versão completamente moderna. No segundo filme você vê essa relação entre o Kirk e o Spock sendo ainda mais desenvolvida, mas ele chuta um pouco a essência da série clássica e foca mais no lado moderno do reboot, na ação e aquela coisa toda. Esse terceiro filme é muito legal de assistir porque é a primeira vez que a gente vê essa nova tripulação da Enterprise com a sua dinâmica plenamente estabelecida, funcionando a todo vapor, a relação de amizade entre o Kirk e o Spock totalmente estabelecida também. Ou seja, nesse terceiro filme a gente tem a oportunidade de ver pela primeira vez uma aventura nos moldes tradicionais com essa nova tripulação. E é exatamente isso que Star Trek Sem Fronteiras faz. Esse filme nada mais é do que uma aventura nos moldes da série clássica trazida para o contexto moderno do reboot. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que uma das coisas que eu sempre falo para defender esse reboot, né, quando a galera critica ele, é que se o Gene Roddenberry tivesse um orçamento gordo para trabalhar na série, dificilmente a série seria do jeito que foi. Esse filme prova o meu ponto, ela não seria do jeito que foi. Porque se o Gene Roddenberry tivesse muito dinheiro para fazer a série, ela seria igual ou bem parecida com o que é Star Trek Sem Fronteiras. Porque esse filme tem as sequências de ação frenéticas, tem um ritmo insano, mas ao mesmo tempo também tem o foco na representatividade, a importância da união, do trabalho em equipe e mais ainda uma mensagem social muito positiva, que sempre foi um dos pontos centrais ali de Jornada nas Estrelas. Foi uma das únicas coisas que o J.J. Abrams acabou deixando de lado no reboot. Nesse filme está de volta e está totalmente integrado na franquia de novo. Toda essa importância em reverenciar o legado da franquia é responsabilidade não só do Justin Lin, que antes de dirigir Velozes e Furiosos foi uma criança fanática por Jornada nas Estrelas, como também do Simon Pegg, que interpreta o Scotty nesses novos filmes. É ele que assina o roteiro de Star Trek Sem Fronteiras.
E coincidentemente nesse filme o Scotty aparece quase mais do que o Spock, né? Mas o Simon Pegg é carismático, então a gente deixa isso passar. A série clássica está presente tanto no humor, quanto no drama, quanto na alma desse filme. Você consegue perceber e você não precisa ser fã de longa data de Star Trek para perceber isso. Se você é nerd, se você gosta de cultura pop no geral, sem dúvida você já se deparou com alguma coisa de Star Trek por aí. Todo mundo já viu alguma coisa da série clássica e você consegue perceber muito do legado de Star Trek nesse filme. Desde piadinhas internas, referências mais sutis, cenas que são refeitas de filmes antigos. E principalmente pela homenagem linda que é feita ao Leonard Nimoy. Sério, eu não sou tão apegado a Star Trek, nunca fui, mas eu juro que eu me emocionei de verdade com a homenagem que fizeram ao Leonard Nimoy nesse filme. São dois momentos no filme, um ali no segundo ato e outro no terceiro, e dois momentos extremamente emocionantes, extremamente comoventes. A cena do final do filme, olha, não só emociona, como arrepia só de lembrar. Outro grande mérito do roteiro é que, como eu disse antes, as mensagens sociais estão de volta à franquia e esse filme tem uma mensagem muito importante e muito positiva para passar. Isso é muito legal porque o otimismo está em falta em Hollywood. E como esse tipo de mensagem está se tornando cada vez mais escasso em Hollywood, quando ela aparece em algum filme acaba soando meio cafona, né? Mas esse não é o caso aqui, porque o roteiro ele é tão bem desenvolvido que quando a mensagem é passada de forma explícita lá no clímax do filme, ela faz todo o sentido do mundo dentro da história. Está perfeitamente integrada, é um ponto final muito legal ali no filme que fecha toda a trama com chave de ouro. Ainda nos acertos do roteiro do Simon Pegg, o cara tá de parabéns, o desenvolvimento dos personagens desse filme. Se eu elogiei a forma como os personagens eram desenvolvidos lá no primeiro filme, eu não sei nem o que falar para esse terceiro. Primeiro porque a forma que o roteiro encontra para desenvolver os personagens menores e mais ainda juntar personagens que não costumam interagir tanto quando a tripulação tá toda junta é muito inteligente. Eu achei uma justificativa muito legal, principalmente porque rende uma sequência maravilhosa. Lá no final do primeiro ato acontece algo com a Enterprise que é falado nos trailers, na sinopse, mas eu não vou falar aqui para não dar spoiler caso você não tenha visto nada disso. Mas a questão é que acontece algo ali e a forma como o Justin Lin mostra isso acontecendo é muito boa, nem tanto pela sequência de ação, ainda vou falar dela daqui a pouco, mas pela parte dramática da coisa. Eu achei que ele soube conduzir muito bem, ele conseguiu dar uma noção do quão trágico era o que estava acontecendo e achei legal o foco que ele dá pro Kirk, né? O Chris Pine manda muito bem nessa cena, ele consegue passar a emoção que o personagem está sentindo pro espectador, mas esse evento com a Enterprise acaba dividindo a tripulação principal em duplas. E essa é a oportunidade perfeita para dar espaço para todos os personagens de forma igual. Então você tem ali parcerias inusitadas como o Kirk e o Chekhov que funcionam muito bem juntos, diga-se de passagem. Achei muito legal, muito bonito também a sutileza com que é mostrada a vida pessoal do Sulu, porque já tinha sido anunciado antes do filme estrear que o Sulu seria homossexual nesse filme. E eu achei muito legal a forma como o filme encontrou para mostrar isso. Principalmente porque a cena em questão, a naturalidade da cena em questão, deixa muito claro sobre o que é Star Trek, sobre a mensagem que Star Trek quer passar. Mas acho que ninguém se beneficiou tanto dessa divisão de duplas quanto Cal Urban e o Zachary Quinto, porque durante boa parte do filme, McCoy e o Spock estão juntos ali sozinhos no meio do planeta e é divertidíssimo ver a dinâmica dos dois. Eu já tinha falado que os dois ali eram os melhores em cena da tripulação e eles estão muito bem. Toda a cena com eles é muito boa, é daquela dinâmica que você realmente fica querendo ver mais no filme. Além de ser eficiente no desenvolvimento dos personagens antigos, o filme também é eficiente na apresentação dos novos personagens, muito mais eficiente, por exemplo, do que o segundo filme. Nesse novo filme nós temos a alienígena Jayla, interpretada pela Sofia Boutella, e que personagem excelente! Ela tem um background interessante, é forte, tem várias sequências de ação, é muito importante para a história e é uma personagem relevante no geral. Isso é muito legal e corrige um problema do segundo filme, onde a gente tinha aquela loira lá, filha do Robocop, que eu nem lembro o nome, que é uma personagem tão jogada e tão mal desenvolvida no filme que ela nem apareceu nesse aqui. Claro que toda essa reverência ao legado e as semelhanças desse filme com a série clássica acabam tendo alguns probleminhas também, porque nem tudo na série clássica envelheceu muito bem com o passar dos anos. Por exemplo, o roteiro dos dois primeiros filmes, independente de serem parecidos com a série clássica ou não, eram roteiros muito mais cinematográficos, por assim dizer. A história era mais grandiosa, tinha mais desdobramentos. É o tipo de roteiro que eu não consigo imaginar em outro lugar a não ser no cinema. Por outro lado, o roteiro desse filme já é muito mais simplista. E isso não chega a ser um problema, mas o probleminha aqui
aqui é que ele é simplista exatamente porque ele recorre a muitas fórmulas. O roteiro do filme é bem formulaico. Além do que, o vilão do Idris Elba, que aliás está completamente irreconhecível no filme, mas o vilão interpretado por ele até tem motivações bem interessantes. No começo do filme você vai achar que ele não tem motivação nenhuma, você vai falar, putz, é um vilão qualquer. Mas lá no terceiro ato as motivações dele ficam bem desenhadas, mas por mais que ele tenha motivações legais, tem um certo senso de vilão da semana, sabe? Mais um vilão que a tripulação da Enterprise vai enfrentar. E assim, por causa disso, por causa dessas fórmulas, por causa dessa ideia do vilão do Idris Elba ter meio cara de vilão da semana, você meio que já sabe como o filme vai terminar. Talvez os desdobramentos da história te surpreendam, e tem algumas tentativas ali de surpreender, mas o final da coisa toda você já sabe como vai ser. E além de tudo isso, o filme também recorre a várias soluções malucas e fantasiosas para resolver os conflitos dele. Se bem que eu não sei se eu coloco essa última característica como ponto fraco, porque uma dessas soluções malucas fantasiosas acaba rendendo uma sequência espetacular ali no clímax do filme. Pra quem já viu o filme, é uma sequência que tem música, acho que vocês sabem de qual que eu tô falando. Mas assim, na verdade, com exceção das fórmulas de roteiro, que eu acho que é realmente algo que esse filme poderia ter evitado, as outras coisas que eu falei não chegam a ser necessariamente defeitos no filme, mas são pequenas limitações de roteiro que poderiam ser um pouco diferentes. Tecnicamente, mais uma vez, não tem nem o que falar, efeitos visuais e som com aquela competência de sempre. A maquiagem é um ponto que vale a pena ressaltar aqui nesse filme especificamente, porque esse filme ele tem uma variedade muito maior de alienígenas comparados aos dois primeiros, e muitos deles são feitos com maquiagem. Então a maquiagem desse filme é extremamente competente, não só com figurantes, mas também com dois dos personagens centrais. A Sofia Boutella está debaixo de maquiagem e o Idris Elba está debaixo de toneladas de maquiagem. Extremamente competentes, muitíssimo bem feita a maquiagem desse filme. A direção do Justin Lin no geral me surpreendeu, é muito boa, você consegue ver que ele está gostando muito de fazer esse filme. Você consegue perceber quando o diretor está dando a alma e o coração dele pro filme, e dá pra ver que o Justin Lin fez esse filme com todo o amor, com todo o carinho. Se tem um ponto fraco na direção dele é só em duas sequências específicas de ação. As duas se passam na Enterprise. Uma é a sequência do primeiro ato, que termina de uma forma muito legal, dramática, que eu já falei, mas tem uma sequência de ação antes, e depois tem outra sequência na Enterprise também. Essas duas são meio complicadas, são sequências escuras, com luz piscando toda hora, e fogo subindo, e um monte de corte rápido, e ângulos de câmera que não favorecem muito o entendimento do espectador. Quando você mistura tudo isso, fica um pouco complicado. Então tem alguns momentos nessas duas sequências que eu fiquei meio perdido, mas ele compensa esses problemas com todas as sequências de ação ali do terceiro ato do filme, que são impecáveis, delas não tendo o que reclamar. No fim das contas, Star Trek Sem Fronteiras foi uma grata surpresa. Eu até consegui me convencer de que o filme pudesse dar certo com base no último trailer que saiu e nos pôsteres e tudo, mas eu não esperava que ele fosse ser um filme tão bom, tão divertido e tão competente quanto foi. Simon Pegg fez um trabalho maravilhoso como roteirista, Justin Lin dirigiu esse filme com vontade, com gosto e com coração, e você consegue perceber isso. Todos os atores já estão maravilhosamente confortáveis nos seus papéis e conseguem honrar muito bem cada um desses personagens. É lindo ver a dinâmica da tripulação, ver a química entre todos os atores, e é muito legal ver como todos os elementos que tornaram a série clássica esse marco na cultura pop que ela é, funcionam perfeitamente com todo o novo clima e a nova atmosfera que o J.J. Abrams trouxe para a franquia. O novo e o velho nunca funcionaram tão bem juntos quanto em Star Trek Sem Fronteiras. É uma celebração maravilhosa dos 50 anos da franquia, cheio de homenagens lindas e extremamente comoventes, deixando a gente extremamente empolgado pro futuro. Eu não vejo a hora de ver mais 1, 2, 3, 15 filmes com essa tripulação. Espero que continue ainda por muito tempo, porque Star Trek Sem Fronteiras é um filme nota 9,5. E este foi mais um pós-crédito. Se você já assistiu Star Trek Sem Fronteiras, deixe as suas opiniões aqui embaixo, fale o que você achou do filme e o que você achou dessa mini maratona, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, vida longa e próspera!